Olá, queridos, Deus abençoe. Tudo bom? Então, a aula de hoje não vai ser mais sobre os dons, porque no decorrer dessa semana Deus ministrou fortemente com uma pergunta para eu trazer nesta manhã, nesta tarde, neste dia. Não importa a hora e nem o dia que você esteja vendo esse vídeo. O que importa é que eu peço ao Senhor que possa ministrar de forma poderosa no seu coração, assim como ministrou no meu. E a pergunta é: será que vale a pena orar? Vale a pena orar em todas as situações da nossa vida? Mesmo quando a gente já sabe a resposta? E mesmo quando a gente tem habilidades e capacidades para solucionar aquele problema que parece tão óbvio? Mesmo assim, vale a pena orar para ver os milagres acontecer? Vale a pena orar realmente para ver aquela porta se abrir? Ah, meu querido, não vai ser eu que vou te convencer. Embora eu seja fruto de oração, mas é a palavra do Senhor que vai ministrar no seu coração assim como ministrou na minha. Acompanha comigo. Querido, nós vamos analisar do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Calma, não vou analisar tudo, não tem como. Mas a gente vê que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, toda a Bíblia demonstra vários homens e mulheres de Deus que tinham uma vida de oração, que tinham um relacionamento com o Senhor, um ministrar que se importava com o que o Pai achava em todas as áreas da sua vida. Quer um exemplo? Daniel. Quem lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso demonstra que ele se preocupava muito com o que Deus achava. E ele queria seguir realmente fiel tudo aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Mas não quer dizer que se eu e você não orar 3 vezes por dia, até porque com a correria às vezes não conseguimos, não quer dizer que você e eu não estamos preocupados com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida ou através de nós. Mas a Bíblia mostra que esse rapaz, ele se importava em falar com o seu pai querido. Mas aqui para nós, qual é o pai que não gosta de um aconchego de um filho? Qual é o pai que não gosta que quando o filho dá atenção para ele? Orar, querido, é você dar atenção para esse Deus que te ama tanto e que se entregou por você, que abriu mão de tudo por você. Orar é você se derramar o seu coração com ações de graças, com súplicas, demonstrando para Ele que você se importa com o que Ele acha ou deixa de achar. Ah, isso é tão legal. Qual é o pai que não fica feliz em ver que o filho se importa com o que o papai e a mamãe acham? Ah, quem lembra de Ana? Ana? Ah, ô mulher de oração, orou tantos anos pedindo um milagre para ser mãe. E você vai ver que mais à frente ela não teve somente o seu primogênito Samuel, ela teve muitos outros filhos. Mas quando ela recebeu a vitória do seu primogênito, o Samuel foi bênção, um homem que foi poderoso na obra, que foi sacerdote, profeta e juiz. Olha que orgulho para essa mãe. Mas eu volto a fazer essa pergunta. E aí? Será que realmente vale a pena orar? Vamos meditar em algumas passagens bíblicas e em algumas indagações. E eu quero que você, no final, com o ministrar do Espírito Santo, responda para você mesmo se vale a pena orar. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós vamos ver em toda a Bíblia que não há cristianismo sem oração. Não tem como você perseverar a caminhada cristã sem você manter uma vida de oração. Não existe revestimento de poder sem oração. Quer uma prova? Lembra do Pentecoste? Lembra depois, quando Jesus falou para os apóstolos e os discípulos que eles tinham que permanecer em certo lugar, que nós vamos ler. E ali eles iam receber a promessa de serem revestidos pelo Espírito Santo. Acompanha comigo em Atos capítulo 1, a partir do verso 4, e diz assim:
Comendo com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim. A qual vocês ouviram de mim, melhor dizendo. Verso 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 12: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Verso 13: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Verso 14 e 15. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Queridos, 120 pessoas localizadas, específico num local, esperando a promessa do Senhor, mas eles não esperaram simplesmente por esperar. Eles esperaram agindo através de uma arma que é poderosa, que é a oração. E eles ficaram ali, perseverando em oração, unânimes. Eu quero que você entenda que muitos não creem mais que a oração tem poder, ou que se fulano e ciclano orar, vai acontecer. Mas se ele orar, ou se ela orar, Deus não vai responder, a porta não vai se abrir, o milagre não vai ser realizado. Por quê? Porque eu já orei várias vezes sobre esse assunto e nada aconteceu. Mas você esqueceu de um detalhe que passa despercebido bem rapidamente quando a gente lê. A Bíblia fala que eles não estavam somente orando, mas que eles estavam o quê? Perseverando em oração. Perseverar, querido, é fundamental para você alcançar a vitória. Mas eu sei que ainda talvez isso não te convenceu, se realmente vale a pena orar. Mas vamos prosseguir. Acompanha comigo. A Bíblia relata certos pontos que eu quero ressaltar aqui com você. Que a oração nos mantém vigilantes, sim, vigilantes das estratégias de Satanás e vigilantes certas atitudes, certas condutas que nós temos que agir e que nós temos que perceber das pessoas para que nós não venhamos cair em tentação e para que possamos também ser bênção. Lucas capítulo 21, verso 36, quando você puder, corre lá, dê uma lida, tá bom? Mas outras passagens bíblicas a gente vai abrir aqui para vocês. Eu não vou relatar todas, até porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. E o intuito sempre desse vídeo é te abençoar na correria do seu dia a dia, tá bom? Então a gente entende-se que a oração nos mantém vigilantes. A oração também, a Bíblia, melhor dizendo, nos ensina que nós não devemos orar somente em alguns momentos de dor, ou quando estamos doentes, orar por aqueles que nos perseguem. Tudo isso a Bíblia fala que devemos orar também nessas situações. Mas a Bíblia fala que devemos orar em todo o tempo. Quando tudo vai bem, quando é só vitória, quando é o momento lá que fala em Eclesiastes capítulo 3, né? O pular de alegria. Há um momento do cristão de pular de alegria. Nesse momento também, eu quero que você entenda que quando você alcançar a sua vitória, nesse momento também você tem que orar. Porque o grande perigo do cristão, para que ele venha a cair, não é quando ele está na dor ou quando ele está passando na moenda, é quando ele está na vitória. É ali que a gente fica meio disperso, a gente relaxa. Davi pecou, né, com a mulher de Urias, não foi quando ele estava na guerra pelejando, quando ele estava vigilante. Foi quando ele estava no palácio, passeando no palácio. Então, é nos momentos de vitória, é nos momentos de auge da nossa vida, de momentos assim que a gente fica
Cara, que legal que Deus fez na minha vida. É nesses momentos que a gente tem que estar orando, entregando como uma ação de graça, agradecendo a Deus, mas pedindo também, Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração, ajuda-me a festejar, mas também a não relaxar no mundo espiritual, tá bom? Então, querido, acompanha comigo Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim: Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Engraçado que aqui fala que a gente tem que orar em todo tempo, mas ressalta a palavrinha no qual eu ressaltei lá em Atos capítulo 1, que eu quero enfatizar para você, que embora você tenha essa arma, que é a oração, você precisa engatilhar essa arma. E o que faz com que essa arma fique pronta para atirar no mundo espiritual não é somente você orar, é você perseverar em oração. É fundamental para o cristão ganhar vitória, ele perseverar em oração. Muitos deixam de orar e muitos não creem mais que a sua oração tem poder, porque ele acha que já orou várias vezes sobre aquela situação e não alcançou êxito. É porque você não perseverou. Porque por mais que a resposta do Senhor possa ser não em relação àquilo que nós estamos colocando no altar, aquilo que estamos apresentando ao Senhor, embora Deus vai responder algo que nós não queremos, Ele vai responder. Alguma coisa Ele vai fazer. Mesmo que Ele venha te dizer não, Ele vai usar algo para te demonstrar que Ele não se agrada daquilo, que Ele não quer te dar aquilo. Ou ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo, abençoar de forma que ele vai dizer sim, que ele vai abrir as portas. Mas quando você persevera, é isso que você tem que guardar no seu coração. Quando você persevera em oração, algo com certeza vai acontecer, porque o nosso Deus, ele está soberano, ele está no trono e ele reina. E ele, a Bíblia fala que ele não despreza um coração contrito e que os seus ouvidos, eles estão atentos à oração que se faz neste lugar. E Deus ouve o seu clamor. Então pede ao Senhor para acalmar o teu coração, toda ansiedade. A Bíblia fala: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas tudo devemos entregar a Ele. Em muitos momentos a ansiedade está roubando a fé em Deus, está roubando a fé de você, em você crer que aquela tua atitude, aquela ação em orar, Deus vai agir em seu favor. Então lembre-se, para você engatilhar essa arma poderosa que é a oração, você precisa perseverar. Mas se eu ainda não conseguir te convencer, até porque não sou eu, é o Espírito Santo, vamos continuar ressaltando algumas passagens bíblicas e vamos também falar sobre alguns homens de Deus, a atitude deles em manterem uma vida de oração. O que aconteceu? Mas antes eu quero ressaltar com você mais outro assunto importantíssimo, que eu não vou trabalhar na sua profundidade, embora eu amo essa passagem, mas o tempo não nos permite. A oração abre a visão. Que visão? A visão espiritual. Você consegue detectar o mundo espiritual. Você consegue ver o agir de Deus naquela situação. Ah, Priscila, para. Pois é, tá lá. Quando você puder, você medita em 2 Reis, capítulo 6, do 16 ao 17. Eu vou ler só o 16 e o 17 rapidamente. Ele respondeu, quem? Eliseu, falando para o seu moço, que era o seu discípulo ali, que estava aprendendo com ele. Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, os seus inimigos. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele moço, diante daquela circunstância, diante da afronta do inimigo ali, diante dos seus inimigos querendo derrotá-los, ele temeu. E Eliseu orou e falou, Senhor, abre o olho do meu moço.
Abre o olho desse rapaz, para que ele possa ver o teu cuidado na nossa vida, para que ele possa ver que maior são os que estão contigo do que aqueles que não estão, porque maior é o Senhor nessa situação. Querida, a oração abre a sua visão diante desse problema que está te causando medo, frustração. A oração abre a sua visão para detectar a ação de Deus, a provisão de Deus e te dá sabedoria e estratégia no agir. Então, você quer alcançar voos mais altos espirituais na sua visão espiritual? Quer ter visão de águia? Ore, mas ore perseverando. Não desista. Então, vem comigo. Agora, a gente vai rapidamente ressaltar alguns personagens, sim, alguns personagens da Bíblia. Embora eu queira falar de tantos homens e mulheres que foram assim tão importantes como exemplo para a nossa vida, foi assim que quando a gente vê a sua história, aviva a fé no nosso coração ao ponto da gente pular de alegria. Nossa, show de bola! Se Deus fez na vida dele, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele pode fazer na minha. É assim quando a gente vê certas passagens bíblicas de homens de Deus, quando a gente vê Deus agindo de forma poderosa. Mas não posso ressaltar todos. Então eu vou pincelar apenas alguns personagens com você, tá bom? E eu quero ressaltar lá Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 13, que fala de 3 personagens: Moisés, Arão e Ur. Essa passagem bíblica, querido, nós podemos tirar várias lições, mas hoje eu vou ressaltar somente aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, tá bom? Relacionado ao tema da nossa aula. Será que vale a pena orar? Então vamos lá. Capítulo 17 de Êxodo, a partir do verso 8. E diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Verso 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, quando a Bíblia fala assim, porém, você tem que respirar e ler com mais calma. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Verso 12. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Verso 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. A gente viu que aparentemente no começo Josué, melhor dizendo, a gente confunde às vezes, né, José com Josué, ele estava perdendo a batalha ali dos amalequitas. Mas a gente também, eu quero ressaltar primeiramente nessa passagem algo valiosíssimo em relação à oração. A gente entende que enquanto tinha um grupo específico guerreando, batalhando ali, havia um grupo, outro grupo específico intercedendo. E a gente consegue entender, querido, que a liderança ali, depois de Deus, que era Moisés, que estava clamando ali pelaquela nação, pelaquele povo, teve um momento que diante da luta, diante da opressão, diante da batalha, ele se cansou. E suas mãos começaram a abaixar. E a Bíblia relata que quando as suas mãos abaixavam, Israel perdia. Os amalequitas prevaleciam contra Israel. E Arão e Ur, que eram ali pessoas que estavam ombreando a caminhada cristã, né? Ali com aquele líder, Moisés, entenderam que aquele líder precisava de ajuda.
Aí eu quero abrir um parênteses rapidamente para você e para mim, que a maior expressão de amor que a gente pode ter para com o nosso líder é orarmos pelos nossos líderes. Eles são homens de Deus, mulheres de Deus. E se você tem um homem de Deus e uma mulher de Deus como líder, que é usado, que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer que você é um bem-aventurado, que você é uma bem-aventurada, principalmente no mundo de hoje, diante de tantos falsos profetas. Mas eu quero que você entenda que os nossos líderes, embora sendo grandes homens e mulheres de Deus, são pessoas passivas de erros, são pessoas que sofrem momentos de dor, são pessoas que lidam com situações adversas e problemas que causam angústia, tristeza e desânimo. Então, diante disso, nós que estamos ali ombreando, que estamos juntos, né, com os nossos líderes, nós temos que orar por eles. Em muitos momentos, nós temos que segurar na sua mão. E segurar na mão do nosso líder, querido, é caminhar mais uma milha com ele. É quando, embora muitas vezes a gente está cansado diante da nossa labuta também, da nossa luta, da nossa correria, às vezes a gente abre mão de certas coisas para poder estar mais um momento a mais com os nossos líderes, para poder ajudá-los naquela situação ou naquele problema que é de suma importância na igreja e que requer ajuda. E eu também quero ressaltar que é de suma importância o grupo de intercessão da nossa igreja. Nós vemos que a oração ali foi fundamental e que aquele homens de Deus, Arão e Ur, foi fundamental para aquele líder se manter-se de pé. E a Bíblia relata que quando as mãos de Moisés se mantinham em pé, clamando, o povo vencia. Se o nosso líder ficar em pé, o povo vence, a igreja vence, a congregação vence. Ah, querido, temos que clamar pelos nossos líderes que têm sido alvo do inimigo para destruir, para aniquilar, para envergonhar o evangelho. A gente tem visto vários homens e mulheres de Deus que foram usados de forma tremenda, que abençoaram várias vidas. Tiveram fins trágicos. Então, querido, eu deixo aqui essa ressalva. Se você ama o seu líder, ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder. Ah, querido, a oração tem poder. E a Bíblia relata que é todo mundo junto ali num só propósito. Havia um grupo estratégico pelejando e outro intercedendo. É fundamental ter esses dois grupos dentro da igreja. É fundamental aqueles que pegam a arma, pegam a espada para pelejar, mas também é fundamental aquele que intercede, aquele que se derrama aos pés do Senhor orando pela sua igreja e pela sua liderança. Então, que essa ressalva, que essa reflexão rápida possa fazer com que eu e você venhamos a entender que os nossos líderes precisam sim das nossas palavras carinhosas, do nosso aconchego, mas principalmente da nossa intercessão. Mas vamos prosseguir. Então, querida, a gente viu aí, não quero me alongar nessa passagem, mas entendemos que quando oramos pela nossa liderança, ela fica de pé. E a nossa liderança ficando de pé, numa membresia, num corpo ali eclesiástico, a igreja fica de pé. Mas por que eu passei rápido? Porque eu quero terminar essa aula rápida assim, mas eu quero um pouquinho, só um pouquinho. Você espera só mais um pouquinho? Paciência, só mais um pouquinho. Porque eu não posso deixar de trazer o exemplo do nosso líder máximo, do nosso líder por excelência, o nosso querido Jesus.
aquele que se esvaziou da sua glória, que abriu mão de tudo por amor a mim e a você, aquele que simplesmente lhe pede uma coisa: dai-me o teu coração, aquele que ama você de uma forma incondicional, aquele que quer estar com você e quer ser seu amigo, e por isso ele quer conversar com você. Mas quando a gente vai examinar os 4 evangelhos, a gente entende, se a gente vê ali nos 4 evangelhos, a vida de Jesus. Se você depois, quando puder, releia, se você já leu os 4 evangelhos, focando isso que eu vou ressaltar agora. As atitudes de Jesus relacionadas à oração. Jesus dava grande importância à oração. Em muitos momentos, Jesus largava, ai, ficou feio, né? Jesus se apartava dos apóstolos e dos seus discípulos, daquele povo, e ia até o monte orar. Quando fala que Jesus ia até o monte orar, não quer dizer, trazendo para o tempo de hoje, que a gente tem que ir só no monte orar e que só lá Deus vai ouvir. Ali era um local que Jesus separava, onde Jesus sabia que ali ele ia ficar somente ele e o Pai. Um lugar que nada ia impedir ou distraí-lo de estar conectado, ouvindo o Pai falar. Então, querido, você que gosta de ir ao monte, sim, amém, é válido, mas também Deus também te escuta no seu quartinho, Deus escuta você no seu cantinho, mas é importante a gente entender que a prioridade ali que Deus ensina, que há um momento que nós temos que separar para estar somente eu e o Senhor e mais ninguém. Nada pode impedir certas horas da minha vida que eu tenho que tirar de ligação com Deus. No decorrer da minha vida, do meu dia a dia, melhor dizendo, eu vou estar ligada com o Senhor. Vou estar ali falando com Ele em pensamento. Mas há momentos que a gente tem que parar tudo e se conectar totalmente no Senhor. Não deixar que celular, filhos, marido, esposa, o trabalho, nada nos impeça de ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra? Ele não grita. Em muitos momentos é necessário aquietar o nosso coração. A Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em muitos momentos, o nosso coração tem que se acalmar, porque a gente está muito agitado. E esses momentos que a gente separa para a oração é fundamental. E Jesus nos dá grandes lições sobre as orações, sobre a vida dele, melhor dizendo, de oração. Eu quero ressaltar com você que Jesus nos ensina a orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41 diz isso. Vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela limita contra o espírito. É uma luta constante. Eu gosto de dizer que é matar um leão a cada dia. É uma luta. E quando nós estamos vivendo uma vida diária de oração, a vida flui mais fácil. Nós conseguimos obedecer o Senhor de forma, eu não vou dizer mais fácil, mas flui melhor. O nosso coração fica mais inclinado ao Senhor, à obediência à palavra de Deus. E Jesus também nos ensina, querido, através da parábola do juiz iníquo, lembra? A parábola do juiz iníquo, que está lá em Lucas, capítulo 28, do 1 ao 8, que eu não vou ler, mostra uma mulher que ela ficava clamando pela sua causa. E esse juiz, ele era mau, não se importava com ninguém. Mesmo ele sendo mau, não valendo nada, ele atendeu a oração daquela mulher, a oração não, a súplica daquela mulher, porque aquela mulher ficava constantemente pedindo. Aí mostra, querido, até nessa parábola do juiz iníquo, a grande arma para engatilhar, melhor dizendo, a nossa arma. Nós temos uma arma que é a oração, mas para engatilharmos essa arma, para ela funcionar, é necessário perseverança.
E ali aquela mulher pedindo ali, pedindo pela sua causa. Aquele homem acaba atendendo aquela mulher para que ela não viesse mais atormentar. Jesus, Deus, nosso Pai amado, querido, ele não é assim. Ele não é ruim. A Bíblia fala, vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Deus é bom, Deus é amável, a base de Deus é amor. Se Jesus falando desse juiz iníquo, que se ele que era ruim, acabou atendendo o pedido desta mulher, Deus que é bom não vai atender, não vai nos socorrer? O que cabe a nós é confiar e perseverar para que a gente possa alcançar a vitória. Mas eu quero continuar com você que Jesus também nos ensina que para tomar decisões importantes e escolher quem anda conosco no ministério, sim. Vou repetir. Jesus nos ensina que para tomar decisões importantes na nossa vida e para escolher quem anda conosco no ministério, é importante orar. Priscila, que isso? Sério? Tá lá em Lucas capítulo 6, do 12 ao 13. Eu vou ler. Lucas capítulo 6, do 12 ao 13. E diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E passou a noite toda orando. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, dá-se a entender então que foi a noite toda. E quando amanheceu, verso 13, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Então aqui nessa passagem de Lucas 6, do 12 ao 13, Lucas 6, do 12 ao 13, ressalta que Jesus se apartou dos seus discípulos, que naquele momento ainda não existia, não tinha denominado alguns discípulos específicos de apóstolos, todos eram discípulos, na sua maioria, embora não quer dizer que apóstolo também não seja discípulo, mas se apartou daquele povo e foi orar. E ali ficou a noite toda falando com Deus, orando e conversando com o seu pai. E logo no amanhecer, ele se levantou e foi até os seus discípulos e escolheu os 12 homens que caminharia com ele na propagação do evangelho. Então, cabe aí uma ressalva que a gente tem que entender que a obra de Deus é coisa séria. E como é que a gente consegue detectar quem é de Deus e quem não é? A Bíblia fala que a gente conhece pelos frutos os conhecereis, se é joio ou trigo. Mas mesmo assim, a gente tem que estar sempre colocando em oração todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, principalmente atitudes importantes. É muito importante, querido. Eu canso de dizer que é muita responsabilidade para muitos líderes, porque nós somos passivos de erro, mas Deus não deixa a gente ficar confundido. E muitas vezes a gente pode fazer o inverso. A gente pode escolher porque a gente simpatiza com fulano ou com ciclano. E não porque Deus está mandando levantar ou diminuir, vice-versa, o que você achar. Mas o que eu quero que fique ressaltado aqui, nessa lição que Deus ministrou no meu coração para passar, é que todas as decisões importantes é necessário você colocar no altar do Senhor. É necessário você falar com Deus qual é a vontade dele. Porque assim como a gente pode cometer o erro de não escolher servos de Deus, a gente pode cometer o erro de seguir o nosso coração e colocar pessoas em certas posições só porque a gente gosta. E, querido, o alvo principal nosso é exaltar o nome do Senhor. E dentro de uma igreja há vidas, há seres necessitados do agir de Deus na vida deles. Então a gente, como líder, a gente tem que entender que embora a gente tenha certas liberdades, tudo ali é do Senhor. Então a última palavra tem que vir dele. Isso vai fazer com que não venhamos a errar tanto. Porque a gente tem visto tantos escândalos por aí
Isso às vezes causa muita tristeza no nosso coração, nós que somos cristãos. Às vezes a pessoa é tão simpática, o homem é tão simpático, a mulher é tão simpática, mas não tem nada de Deus. E a gente vê que por ele ser muito, ou ela ser muito simpática, acaba adquirindo certas posições na membresia, e isso, aquilo, acaba adoecendo a própria pessoa ou a própria igreja. Então, tudo isso tem que ser levado ao altar. Tudo isso tem que ser administrado ao altar. Porque eu volto a dizer, a gente pode cometer o erro de excesso, de gostar muito de uma pessoa e chamá-la por causa disso, ou porque a gente não gosta tanto da pessoa e a pessoa é de Deus e não levanta ela e acaba levantando outro no qual a gente simpatiza mais. E quando a gente vai ver, acontece o que está acontecendo aí, muitos escândalos. Então, querido, se você é líder, se você toma certas decisões importantes na membresia, abre uma reflexão aí, assim como Deus ministrou no meu coração. É necessário atitudes importantes colocar no altar do Senhor. Porque com Deus não tem confusão. Com Deus, querido, o nosso coração fica em paz quando a gente vai tomar a decisão. Com Deus, querido, os frutos fluem e a gente consegue detectar através da palavra de Deus como nos instrui se a pessoa está ligado com Deus, se a pessoa é de Deus pelos frutos. Não é porque a gente simpatiza ou não. Vamos prosseguir? Então, querido, aqui mostra que Jesus nos ensinou que em momentos de grandes decisões é necessário orar. E os apóstolos, eles também se importavam muito com a oração. Para os apóstolos, a oração era tão importante como a palavra de Deus. Entendeu? Tanto que em Atos capítulo 6, verso 4, mostra que fala que eles iam se dedicar, os apóstolos, à oração e à palavra. Então, para eles também, eles aprenderam com Jesus que a oração é fundamental para que venha alcançar êxito no seu ministério, para que Deus possa cada dia abençoar de forma com que venha propagar o evangelho e exaltar o nome do Senhor na sua vida. Então, vamos prosseguir, que eu tenho que correr, porque o tempo já foi. Jesus também nos ensina, querido, a orar em momentos de grandes aflições. Lembra Jesus lá no jardim do Getsêmani? A Bíblia fala que ele orou 3 vezes. E 2 vezes que ele voltou, os discípulos, apóstolos, que no caso estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí abre uma ressalva para você líder, que se sente às vezes sozinho. Sozinho, que eu falo é no batalhar espiritual. Às vezes você fica triste porque você consegue detectar que aqueles seus liderados não chegam junto com você no batalhar espiritual, na oração, na intercessão. E você sente aquele peso nas costas, carregando aquele povo nas costas. Mas, querido, Jesus também passou por essa aflição. Jesus também foi decepcionado pelos seus liderados. Mas Jesus buscou força no Senhor. Por 2 vezes Jesus voltou até os apóstolos e encontrou eles dormindo. Jesus, eu creio que ali naquele momento, Jesus se sentiu, poxa, Senhor, eu estou aqui derramando suor de sangue, grande aflição, no momento de mais de dor, no momento que eu preciso de um apoio. Não tem ninguém para me ajudar. Aí esse parênteses que eu abro não é somente para a liderança, mas para você como eu, servo de Deus. Há momentos, querido, a peleja, a luta, que não vai ter ninguém para te ajudar. O seu esposo não vai poder te ajudar, a sua esposa não vai poder te ajudar. Os seus filhos, os seus irmãos da igreja não vão poder te ajudar. Há lutas que é somente você e o Senhor. E nesse momento é fundamental você perseverar. E eu termino, querido, esta aula ressaltando uma passagem do salmista, que se encontra lá em Salmo 50, verso 15. Ressalta-se:
O Senhor manda te dizer neste dia: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Há momentos que a gente vai ter apoio espiritual, mas há momentos, querido, que você vai olhar para um lado, olhar para o outro, e o que vai te manter de fé, o que vai te manter de pé, melhor dizendo, é a certeza que Deus está caminhando com você nessa peleja. E Deus manda você invocá-lo. E Ele vai te responder e te dar a vitória. E eu quero dizer aqui para você, querido, que está se sentindo abandonado pelo seu líder. Muitos não estão mais congregando porque se sente abandonado, porque o pastor não veio na minha casa me visitar, eu fiquei doente, ninguém veio me visitar. Ah, querido, lembra do começo da aula? Os nossos líderes são seres humanos, se cansam, se fadigam, são passivos de erros. Mas há um pastor, há um Senhor que ele em todos os momentos não se cansa e está com você em todos os momentos. Então você que deixou de congregar, porque você está se sentindo magoado, porque você não se sentiu querido, ou porque você está se sentindo desprezado pela membresia, você esperava ser tratado de um jeito e você foi tratado de outro. Lembre-se, faça diferente com outros. Se você vivenciou essa experiência e você viu que essa experiência foi amarga para você, que você se sentiu triste de você não ter sido acolhido, volta a congregar e seja um instrumento de bênção no qual você vai fazer o inverso. Você vai sair por aí visitando as pessoas, você vai abençoar, você vai multiplicar o amor de Deus nas pessoas. Tudo o que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Há momentos que o Senhor faz com que venhamos a nos sentir só, porque Ele quer que venhamos a entender que Ele é o nosso melhor amigo, que Ele é a nossa prioridade e que Ele nunca vai te deixar. Então, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus faça com que você entenda que você tem uma arma poderosa em suas mãos, mas que você precisa engatilhá-la. A perseverança na oração é fundamental para você alcançar vitória. Então, termino aqui te dizendo, se a ansiedade está te sufocando, joga ela para lá. Repreende essa ansiedade e joga aos pés do Senhor, porque o Senhor fala: lançai sobre mim toda, não algumas, toda a vossa ansiedade. Lançar como? Orando, falando com Ele, derramando o seu coração no altar. E aí você vai alcançar vitória. Mas o segredo é perseverar. Um grande beijo, um grande abraço. Que o Senhor Jesus continue te fortalecendo e que você entenda que você que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você foi justificado através do sangue de Jesus. E a partir do momento que você foi justificado, querido, o Senhor responde a sua oração. E quero ressaltar algo. Jesus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele não responde somente a oração daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Eu tive experiência. Eu não conhecia Jesus há muitos anos atrás, há quase 25 anos atrás. Foi pouquinho. E eu, sem conhecer Deus, eu em certos momentos de frustrações e de dor, eu tentava falar com Deus. Eu não sabia que eu estava orando, mas eu falava lá com o meu jeitinho. E Deus me escutava. Porque Deus é amor. Mas volto a te dizer, você que ainda não entregou a sua vida para esse Deus bom, poderoso, maravilhoso, embora Ele te responde porque Ele é bom e porque Ele te ama, Ele quer o seu coração.
Ele quer reinar dentro de você e fazer morada. Ele quer revelar a você o seu grande amor. Então, assim que você puder, entregue a sua vida a esse Deus. E que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida de forma poderosa. É o que desejo a você. Um grande beijo e até a próxima.